Boa noite aos que já chegaram a mais uma live do Vira DP, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o FGTS, né? Vamos esperar só um pouquinho para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, vamos testar se tá tudo certo, vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí para mim se o áudio tá legal, se a imagem tá legal, enquanto o pessoal vai entrando. Estão me ouvindo, pessoal? Boa noite. Para quem já entrou na live, seja muito bem-vindo. Vocês estão conseguindo ouvir? Ó, uma resposta já deu ok. Ótimo. Às vezes demora um pouquinho para chegar a mensagem de vocês aqui, né? Mas é importante sempre a gente saber se está tudo certo para vocês não perderem informação, né? Então, gente, hoje a gente vai falar nessa live do Vira DP. Claro que é um resumo, né, sobre o fundo de garantia, que é um assunto bastante comentado, que gera bastante polêmica, principalmente no departamento pessoal. Gera bastante dúvida também para a classe trabalhadora, para o pessoal que trabalha com isso e inclusive até para os próprios empregadores, né? É um imposto obrigatório da parte da empresa, então é muito importante que vocês dominem o assunto, que vocês entendam um pouco melhor isso, né? O nosso tempo aqui é um pouco pequeno para a gente falar sobre todos os detalhes, mas com certeza dá para fazer uma base bem legal aí dos assuntos que abordam o FGTS, né? Então, muito boa noite a quem está chegando agora, né? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a essa live. Eu estou sempre trazendo assuntos que acabam gerando vários comentários ou dúvidas na enquete, nos directs de vocês. Então, eu acho que esses assuntos que geram mais dúvidas ou que acabam sendo mais relacionados é porque de fato precisam ser mais abordados. Então, sempre que vocês tiverem alguma sugestão ou alguma dúvida, né, vocês podem estar trazendo essa informação para mim, para que eu possa contribuir através da live ou dos conteúdos, né, das matérias, para vocês poderem esclarecer melhor a situação, tá? Assim, hoje o nosso assunto é o fundo de garantia. Todo mundo fala de fundo de garantia em alguma etapa da vida profissional, seja como empregador, seja como trabalhador, certo? É um imposto bem antigo e todo trabalhador tem direito ao fundo de garantia, né? Esse imposto é de responsabilidade total do empregador, ou seja, não é descontado do empregado, e é muito importante que a gente observe que durante todo o período que, por exemplo, eu trabalhei no departamento pessoal, algumas coisas mudaram e algumas coisas vêm mudando ainda com relação ao fundo de garantia com o passar dos anos, que é o caso dos parcelamentos que houveram no período do Covid, que é o caso dos saques especiais de fundo de garantia que estão acontecendo há algum tempo, né? Então, é importante sempre observar essas alterações que vêm ocorrendo durante o tempo aí trabalhista. O que acontece? O fundo de garantia ele foi instituído, então,
lá em 1966, há muito tempo, e ele significa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Até é uma situação bem engraçada, porque muitas pessoas erraram na enquete e relacionando o FGTS ao significado de Fundo de Garantia por Trabalhador em Serviço. Não deixa de ser, o trabalhador tem que estar trabalhando para ter direito ao Fundo de Garantia. Mas o significado real dele é Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, porque o trabalhador precisa estar trabalhando, precisa estar ativo na empresa para ter direito ao Fundo de Garantia, precisa estar vinculado, né? Não só o trabalhador de empresa, mas também doméstico, trabalhadores de MEI, né? Então, não só exatamente ligados ao CNPJ, assim como trabalhadores de empregadores de produção rural, né? Ou de obra. Então, qualquer pessoa que execute um trabalho para um CNPJ ou uma pessoa física empregadora tem o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? Então, o Fundo de Garantia que foi instituído lá em 1966 veio com a intenção, com o objetivo de garantir um sustento, digamos assim, por um certo período de tempo que o empregado demitido tivesse como se restabelecer até que encontrasse um novo trabalho. Ou seja, como se fosse uma poupança que o empregador faz em nome do empregado numa conta de PIS lá na Caixa, e não só em caso de demissão hoje em dia, mas principalmente em caso de uma rescisão por iniciativa da empresa, ele saca esse valor, né, a título de motivo de rescisão para que ele consiga se reestruturar nesse período até que ele encontre uma nova empresa, um novo trabalho que ele possa de novo se restabelecer financeiramente. Então, esse é o objetivo principal do Fundo de Garantia desde quando ele foi instituído até a data atual, certo? E quais são os percentuais de fundo de garantia? Como que ele funciona? O fundo de garantia, como eu comentei, é um imposto, né, de responsabilidade da empresa que é calculado sobre a remuneração total do trabalhador mensalmente na folha de pagamento. Atualmente, esse imposto é de 8%. Mas, em 2001, existiu uma lei complementar que instituiu que durante 5 anos o FGTS, teria um aumento de 0,5% no valor do FGTS mensal e um acréscimo de 10% sobre o valor da multa, sobre o percentual da multa do Fundo de Garantia em caso de rescisão. Aí vem o detalhe. Nessa lei complementar de 2001, deixou claro que o fundo de garantia mensal teria um acréscimo de 0,5%, ou seja, de 8% passaria para 8,5% no período de 5 anos, ou seja, de 60 meses. Mas com relação aos 10% da multa do fundo de garantia a mais, ou seja, de 40% passaria para 50%, ela não instituiu o período, o que gerou uma certa confusão aí. Porque o FGTS teve, então, um aumento de 8% para 8,5% de janeiro de 2002 até 2006, dezembro de 2006, mas a multa continuou com o tal dos 50%. Por isso que às vezes gera uma certa confusão quando nós do DP ou até a própria empresa vai avaliar o fundo de garantia depositado lá de 2002, 2003, por exemplo, e vê que vinha depositando 8,5%. E os anos passam e a gente às vezes acaba esquecendo do que aconteceu lá na época. Então, se a sua empresa é anterior a esse período, anterior a 2002, 2006, né? Ela com certeza fez a contribuição do fundo de garantia com um percentual de 8,5%.
Então, muito atentos à hora de revisar, recalcular, retroagir qualquer informação desse período, porque de fato o período de janeiro de 2002 a dezembro de 2006 era obrigatório o FGTS mensal ser de 8,5%. E a multa do Fundo de Garantia de 40% para 50%. Só que, como eu falei, lá na lei não especificava o período da multa do Fundo de Garantia ter esse acréscimo de 10%, o que acabou rolando durante muitos anos. Até que em dezembro de 2019, ela foi cessada. Veio uma lei que extinguiu a obrigação do acréscimo dos 10%. Como lá na primeira lei não dava o período, dava margem, a chance de a Caixa Econômica cobrar os 10% aí na multa do Fundo de Garantia. Mas a partir de dezembro de 2019, isso não existe mais. Ou seja, atualmente os percentuais de fundo de garantia são 8% para todos os empregados em geral, tá? De todas as empresas CNPJ ou CI, rural, CAEPF, rural, CNO, que é Cadastro Nacional de Obras, né? Então, ou CNPJ ou pessoas físicas empregadoras pagam aos empregados em geral 8%. Para os trabalhadores aprendizes, o percentual é de 2%, o que também gerou uma dúvida lá na nossa enquete da outra semana, porque algumas pessoas até desconheciam, talvez até por não ter menor aprendiz, né, no DP. Então, é muito importante ficar atento a isso. Quando tiver menor aprendiz, o percentual do FGTS é reduzido a 2%. Por quê? Como ele é um programa do governo para incentivar a contratação de menores, né, na classe trabalhista, é um benefício que as empresas têm, digamos assim, na redução da carga tributária para que estimulem de fato o acesso aí às contratações dos menores aprendizes, tendo essa redução aí no tributo do Fundo de Garantia, tá? Então, menor aprendiz é 2% e a doméstica também é 8%. Mas a doméstica, a partir da lei lá de 2015 da doméstica, instituiu o FGTS com indenizatório compulsório. O que isso significa? Que no caso das domésticas, além de pagar o FGTS de 8% na guia mensal, a gente paga um acréscimo de 3,2%. Esse acréscimo serve como uma reserva para, se em caso de demissão, o empregador não ter que desembolsar a multa de uma vez só. Ele já foi adiantando, digamos assim, todo mês 3,2, para, no caso de uma demissão por iniciativa do empregador, ele já ter pago essa multa do Fundo de Garantia. Bom, Luana, mas se caso eu não demitir a minha doméstica, como que eu faço para restituir esse valor, sendo que eu já fui antecipando todo mês 3,2? Bom, daí é feito um formulário onde a gente solicita à Caixa Econômica a devolução a uma conta do empregador, né, desses valores já antecipados como FGTS compulsório. Então, o empregador não perde. Em caso de pedido de demissão da doméstica, por exemplo, ele não perde aquele 3,2 que ele vem antecipando todos os meses lá na guia da doméstica legal, o simples da doméstica, na verdade, né? Então, de FGTS mensal, em resumo, é isso. Já a multa do Fundo de Garantia, como eu comentei, a partir de janeiro de 2020, ela é de 40% e não mais de 50% sobre o valor depositado. Então, só recapitulando. O FGTS mensal é 8% em geral, pessoas físicas, trabalhadores de pessoas físicas ou jurídicas. Menores aprendizes, contrato de menor aprendiz é 2% e não 8%. E a multa do Fundo de Garantia é 40%, né? Sobre o valor do FGTS já depositado, e a doméstica, que é uma legislação à parte, que é a Lei da Doméstica de 2015, obriga o depósito
de 8 mensal, que esse é obrigatório, né? Mais o 3,2, que é uma antecipação, se pode se chamar assim, da multa do fundo de garantia em caso de rescisão, tá? Então, visto isso, essa é basicamente um resuminho da história do fundo de garantia e os percentuais do fundo de garantia, que é um imposto, mais uma vez eu lembro, de responsabilidade do empregador, tá? Outra coisa, pessoal, aproveitando a pausinha aqui, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei até agora ou até o que eu vou trazer ainda durante a live, vocês podem deixando a pergunta de vocês ali, tá? Fiquem bem à vontade, ou se preferirem depois no direct, enfim, fiquem à vontade para fazer a pergunta de vocês, tá? Então, com relação ao fundo de garantia, a gente ainda tem mais algumas coisas para falar, né? Como eu falei, é um assunto bem polêmico, porque ele traz diversas particularidades e sempre que acontece algo novo na realidade econômica do país, alguma coisa vai interferir na liberação do fundo de garantia. Como é o caso dos saques especiais atuais do FGTS, que são o saque aniversário, que é bem popular, né? E o saque extraordinário, que saiu agora em 2022. Vou explicar um pouquinho para vocês o que é cada um. O saque aniversário é o saque de um valor todos os anos no mês do seu aniversário. Ou seja, você tem os seus valores de depósito de FGTS lá na sua conta, né, de PIS lá na Caixa, e você, através do aplicativo da Caixa, faz a solicitação do saque aniversário. Uma vez feito isso, todos os anos, no mês do seu aniversário, você vai ter direito ao saque aniversário. Que em tese é o valor de, se eu não me engano, R$500, né? Que o trabalhador tem direito a sacar das contas ativas ou inativas que ele tiver saldo do fundo de garantia. Mas aí pega um detalhe que muita gente não lê. Sabe aquelas letras miúdas de contrato que muitas vezes a gente acaba reclamando depois por se achar injustiçado, mas na verdade é porque não leu? É mais ou menos isso que acontece com o saque aniversário. Eu passei por isso muitas vezes no DP, tá? A gente fazia a rescisão, o FGTS do trabalhador estava bloqueado por conta do saque aniversário e ele vinha cheio das razões reclamar por que não conseguia sacar o fundo de garantia. Vou explicar. Quando você habilita o saque aniversário e automaticamente todos os anos vai lá sacando R$500 no mês do seu aniversário, quando você é demitido, você não tem direito a sacar o saldo do FGTS que a sua empresa lá depositou. Só vai sacar a multa do fundo de garantia. Mas por que, Luana, não é um direito meu? É um direito. E você não perde o direito ao acesso ao FGTS. Acontece que quando você opta pelo saque aniversário, você diz que quer receber o valor que tem lá depositado parceladamente todos os anos. Ou seja, você já está recebendo antecipadamente os valores de fundo de garantia todos os anos pelo saque aniversário. Então, na rescisão, você não terá direito ao saque do FGTS depositado, apenas da multa do fundo de garantia. E o valor que tem lá da empresa que você foi demitido continua lá, você vai continuar sacando, né, no período do saque aniversário normalmente. Outro detalhe é que quando você, por exemplo, assim, fica sabendo disso e não quer mais o saque aniversário, você tem o direito de, cessar o benefício do saque aniversário. Você faz o pedido também através do aplicativo da Caixa, mas aí a Caixa leva até 2 anos para reconhecer a sua rescisão, digamos, a palavra não é rescisão, a sua exclusão do banco de dados do saque aniversário,
para daí você ter direito aos valores na rescisão. Ou seja, fiquei sabendo disso hoje e eu estou no meu aviso prévio, né? Demitida pela empresa. Então eu vou lá e vou excluir o meu nome do banco de dados do saque aniversário, porque eu não quero mais, porque eu vou querer o meu fundo de garantia da rescisão que vai ser mês que vem. Você não vai receber, tá? Porque como eu falei, a Caixa leva até 2 anos para reprocessar e restabelecer o seu valor de FGTS na conta do PIS, para daí então você ter direito a ele em caso de rescisão. Gente, o FGTS é uma garantia. Uma vez depositado, fica lá na sua conta, de lá não sai. Mesmo que você peça demissão e não consiga sacar, mesmo que você tenha esse saque aniversário, excluiu e depois percebeu que não ia receber na rescisão igual, porque em algum momento da vida você vai receber o fundo de garantia. E eu já vou explicar quais são as possibilidades de você receber. Se você tiver alguma dúvida, tá passando por alguma situação dessa que precisaria sacar o fundo de garantia ou tô com algum empregado numa situação X, né? Manda aí que a gente pode te ajudar, tá? Que eu, através ali do Vira DP, posso tirar as tuas dúvidas e também aqui na live, se caso você quiser já mandar perguntinha ali. Mas se não, na sequência eu já vou te explicar quais são os principais casos que você pode sacar o fundo de garantia, tá? Falamos do saque aniversário. Agora, um outro saque especial relacionado ao fundo de garantia é o saque extraordinário. Esse foi lançado esse ano, de 2022, e gerou maior bafafá, né? Por quê? O valor é bem legal, é R$1.000. Então, se você tem, por exemplo, 3 contas de FGTS e uma tem 200, ou de várias empresas que você trabalhou, né? Uma tem 200, outra tem 800, outra tem mais 200, tudo bem. A Caixa vai fazer o somatório das suas contas e vai pagar R$1.000 numa conta digital feita pela própria Caixa Econômica Federal, tá? O saque extraordinário, ele tem uma tabela de pagamentos que já começou agora em maio, os pagamentos, né? E que eu até posso colocar depois para vocês ali no conteúdo do Vira DP a tabela, tá? Mas eu já fiz uma matéria lá no feed, então vocês deem uma olhadinha, porque tem uma tabela de pagamento com base no aniversário, como se fosse o pagamento do PIS/PASEP lá, sabe? Então, com base no mês do aniversário, o trabalhador tem uma data para receber o saque extraordinário. Você não precisa solicitar, você não precisa receber se não quiser. O valor vai estar lá numa conta social do fundo de garantia, da Caixa, desculpa. Mas, se caso você não quiser receber, não tem problema, ela volta para sua conta de PIS, tá? Então, o saque extraordinário é de R$1.000, né? Então, é até R$1.000. Se você tiver só 800 na conta de FGTS, saca só 800. Se você tiver só 200, saca só 200. Se você tiver R$2.000, saca só 1.000. Então, esse é o valor. Somatório de todas as suas contas até R$1.000 é o valor que você saca. Do saque extraordinário. Extraordinário, o próprio nome fala, é só esse ano, a princípio. Provavelmente, se eles prorrogarem isso, vai até mudar de nome, né? Porque daí não teria muita lógica. Mas a princípio, devido ao restabelecimento da economia, a intenção de restabelecer-se uma economia mais ativa no país, foi instituído o saque extraordinário em 2022, mas é muito provável que em 2023 já não tenha mais isso, tá? Para quem tem mais de R$1.000 vai sacar R$1.000, para quem tem um pouco menos vai sacar o valor que tiver no somatório das contas. Esse é o saque extraordinário, tá? Fora esses saques especiais elaborados pela Caixa, que já tiveram vários outros, né? Durante o passar dos anos. Esses são os ativos atualmente, que é o saque aniversário e o saque extraordinário, mas já tiveram outros. Tem algumas modalidades que regulamentam o saque do FGTS. Deixa eu só aproveitar e ver esse comentário aqui.
Realmente. Por isso que eu digo que o FGTS é um imposto bem polêmico. Porque atualmente ele é o único imposto que é de total responsabilidade da Caixa Econômica Federal. Quem trabalha com a Caixa, no sentido FGTS, sabe os transtornos que é, porque com o passar dos anos a tecnologia foi evoluindo muito no sentido das informações e a Caixa centralizou demais esses dados e acabou atrasando os processos, principalmente no departamento pessoal. Né? A gente que trabalha no DP sabe o quanto é sofrido, sabe quantos anos levaram para o programa Cefip, que é onde a gente gera a guia do Fundo de Garantia, atualizar. O conectividade social, que é um assunto que eu vou deixar lá para o final, porque eu sei que está todo mundo de cabelo em pé nos últimos dias com o novo programa do Conectividade, que é também onde o FGTS tem que passar as informações do fundo de garantia para chegar na guia final para pagar. Então eu concordo com o comentário da Paula ali que realmente, com o passar dos anos, a tecnologia aumentou, mas a Caixa, ela segurou demais essa questão do avanço das informações, da comunicação, e acabou atrasando bastante alguns processos, e o saque aniversário é um deles, né? Um exemplo pequeno, digamos, né? Se optar por esse saque extraordinário, é a mesma regra do saque aniversário? Não, o saque extraordinário não precisa fazer solicitação, tá? Automaticamente, o valor fica meio que suspenso lá numa conta criada pelo próprio FGTS, vinculado à sua conta do PIS das empresas que você já trabalhou, né? Ou que ainda trabalha, por exemplo. Você sacando o saque extraordinário, ele não interfere em nenhuma outra logística do seu contrato de trabalho, tá? Nem agora, nem no futuro. Esse saque é, como eu falei, ele tem um único objetivo de ativar a economia atual nesse momento, né? Que tenta-se restabelecer uma economia pós-Covid, né? Nem tão pós assim, a gente ainda convive com ele, né? Mas não interfere em nada. É um saque só, uma única vez, é só para esse ano. Ou seja, quem não for lá receber, que não quiser, o valor volta para a conta do PIS, ou melhor, ela nem sai da conta do PIS da Caixa, né? Do trabalhador. Então não é a mesma regra. Sacou o saque extraordinário, pode sacar o saque aniversário também. Eu tenho um saque aniversário. Quero sacar o extraordinário? Pode. Se você tiver saldo, pode. O saque aniversário interfere na rescisão, lá no saque em caso de demissão, mas o extraordinário não, tá? E não precisa solicitar. Eu acho que era isso, né? Por enquanto. Então tá, vamos falar um pouquinho de quais são as condições que dão ao trabalhador o direito do saque do fundo de garantia. O fundo de garantia ele tem direito ao saque, o trabalhador, principalmente em caso de rescisão por demissão e iniciativa da empresa. Esse é o mais comum, esse é o motivo que todos conhecem, que é, eu sei que se eu for demitida, eu vou sacar meu fundo de garantia, né? Mas existem outros casos, que é término de contrato de experiência e iniciativa da empresa, ou seja, o término foi antecipado por iniciativa da empresa. Era para o contrato de experiência terminar dia 30, terminou dia 20, porque a empresa quis encerrar antes. Então, dá o direito ao trabalhador também ao fundo de garantia, ao saque do fundo de garantia depositado por aquela empresa, tá? Demissão, rescisão, sem justa causa, término de contrato de experiência antecipado pela empresa e rescisão de comum acordo. Muito importante ressaltar que na lei trabalhista, da reforma trabalhista de 2017, instituiu a rescisão de comum acordo, né? Que eu até já falei em outras lives e também já comentei ali nas nossas matérias, que é o quê? Eu gostaria de sair da empresa, mas eu gostaria de fazer um acordo com um empregador. Ele
paga apenas uma multa de 20% de FGTS e não 40%, e eu saco a multa que ele pagou e mais 80% do saldo que eu tenho lá depositado, tá? É a tal da rescisão de comum acordo, que é o empregado deseja sair e a empresa concorda em facilitar a situação da rescisão dele. Mas a gente vai abordar melhor esse assunto da rescisão num outro momento, numa outra live também. Mas é importante saber-se que, em caso de rescisão de comum acordo, também dá direito ao saque do FGTS depositado. Todos os casos de rescisão só dão direito ao saque do FGTS daquela empresa onde você foi demitido, onde você fez a rescisão. Eu tenho 10 mil reais lá de outras empresas que eu trabalhei antes dessa que eu fui demitido. Eu posso sacar? Não. Você só vai sacar o FGTS do período do contrato de trabalho dessa rescisão, tá? Então, em casos de motivo de rescisão sem justa causa, comum acordo, término de contrato de experiência, aposentadoria, qualquer tipo de aposentadoria dá direito ao trabalhador ao saque. Então, em algumas vezes, o trabalhador está ainda trabalhando, se aposentou, por exemplo, né? E pode continuar trabalhando, se não for por invalidez, e pode lá sacar o FGTS dele, mesmo estando trabalhando, mesmo o empregador continuando depositando todos os meses o 8%. Então, fiquem atentos a isso também. Em caso de financiamento ou parcelamento de financiamento pela Caixa Econômica para quitação de saldo, tá? Em casos de doenças graves, tá? Como AIDS, câncer, doenças em estágio terminal também dão direito ao saque do FGTS. Em caso de morte do trabalhador, o seu dependente também tem direito ao saque do FGTS. Se o trabalhador ficou por mais de 3 anos consecutivos, sem nenhum vínculo, ele tem direito a solicitar o saque do FGTS que ele tem lá de saldo das outras empresas que ele trabalhou, tá? Então, por exemplo, o trabalhador que está desempregado há 5 anos, ele corridos, né, ou 3 anos e meio, ele pode ir lá na Caixa solicitar o saque do seu FGTS que ele tem lá de saldo, tá? Daquelas empresas que ele trabalhou anteriormente. Então, esses são alguns dos motivos que dão direito ao trabalhador o saque do fundo de garantia. Mas existem outras particularidades, né, que, como eu falei, também de tempos em tempos se abrem saques especiais da Caixa para que possam haver o saque do fundo de garantia, mas esses são os principais e esses são os mais abordados atualmente no dia a dia, principalmente do departamento pessoal e das empresas, né? Então, esses são os saques. Vamos falar um pouquinho agora de como funciona o FGTS mensal, o FGTS do trabalhador mensal. Gente, aproveita que a gente deu uma pausinha aqui e encaminha essa live para algum conhecido que você tenha. Se você tiver alguma dúvida, já coloca ali pra gente. Se às vezes não quer, de repente, colocar aqui para todo mundo ver, mas joga lá no direct, que depois eu lanço a resposta para todo mundo, sem mencionar, claro, né, se preferir, ou respondo no direct mesmo. Mas manda o aviãozinho aí para compartilhar com os amigos a live, tá? Para que essas informações possam chegar ao maior número de pessoas, porque o intuito é, de fato, compartilhar o conhecimento, ajudar as pessoas que talvez estejam começando ou que tenham pelo menos alguma dúvida com relação, ou que sejam empregadores, porque é muito importante, além de você ter uma boa equipe de departamento pessoal, você saber confiar nas informações que chegam até você, né? Então, é muito importante você ter uma base de informação também. É claro que os assuntos que a gente aborda aqui na live não são tão abrangentes, não são tão detalhados, até porque, como eu comentei, é pouco tempo e é uma gama de informação muito grande dentro do departamento pessoal, que se a gente for fazer uma live detalhada sobre todos os assuntos, né, fica muito complicado de absorver as informações. Então, a gente sabe que esse tempo que a gente usa na live do ViraDP
é primordial para que as pessoas que estão nos acompanhando consigam absorver o máximo de informação e de conhecimento possível, né? Mas se ainda assim restar alguma dúvida, se ainda assim restar alguma coisa que por algum motivo eu não consegui esclarecer para vocês, é só me chamar, é só mandar ali nas mensagens pra gente. E aproveitem para ajudar a compartilhar os conteúdos, as lives, para que, como eu falei, a gente consiga cada vez mais compartilhar o conhecimento que eu adquiri nesses anos todos do TP ao maior número de pessoas possível, tá bom? Então, assim, quanto ao FGTS, que é o imposto mensal, que é onde a gente trata lá no DP, né? Que é onde o empregador paga todo mês. Como eu falei, ele é um imposto de responsabilidade 100% do empregador, ou seja, não tem desconto na folha de pagamento, né? Atualmente o pagamento é de 8%, calculado sobre a remuneração total do trabalhador, ou seja, o total dos proventos ali, né? Que entra salário, hora extra, comissões, gratificação, né? DSR, adicional noturno, entre outras verbas fixas e variáveis que compõem o total da remuneração do trabalhador, o percentual é de 8%. Uma vez calculado o imposto na folha de pagamento do trabalhador, é gerado um arquivo no departamento pessoal, levado até o programa Cefip, essa é a forma atual, tá, gente? Levado até o programa Cefip, onde é gerado as tabelas de cálculo de fundo de garantia de todos os trabalhadores. E posteriormente, esse arquivo passa pela Conectividade Social, que é uma plataforma online da Caixa, onde ali de fato gera a guia, né? A gente reprocessa todas as informações ali, envia para a Caixa Econômica Federal e automaticamente isso também vai para a Receita, mas atualmente a Receita não utiliza mais os dados do FGTS ou da Cefip para compor as informações, leva os dados apenas da DCTF Web, né? Então, ali na Conectividade Social, ICP, é onde as informações são geradas para a Caixa e para a Receita Federal, né? E depois volta-se para o Cefip, olha o processo moroso para aquele pessoal que gosta de pedir para fazer várias vezes a guia, o departamento sofre, gente, porque são 3 sistemas, pelo menos, para refazer uma guia ou elaborar uma guia, tá, de FGTS ou uma declaração de FGTS. Então, qualquer processamento errado tem que se refazer todo o processo, desde o sistema da folha, lá passa no Cefip, passa no Conectividade, volta para o Cefip e emite a guia. Qual é o detalhe disso tudo, tá? Atualmente, saiu que as competências retroativas a 5 meses da data atual devem ser reprocessadas através de um novo Conectividade Social. Meu Deus! Se o Conectividade Social atual já dava perrengue, imagina um novo. A proposta era agilizar o processo e criar mais segurança no conteúdo. Mas só o que se vê é reclamação de que o tal do sistema Conectividade Social ICP V2 não funciona. Tem gente dizendo que está trabalhando até 9 horas da noite, 7 horas da noite para recalcular uma guia que às vezes o cliente pede, porque durante o horário comercial ele simplesmente não funciona e muitas vezes nem depois do horário. Ou seja, mais uma vez, a Caixa institui um programa que, infelizmente, não funciona de imediato a todo vapor, digamos assim. Acredita-se que é devido à demanda, porque por se tratar de envios retroativos, talvez tenha se subentendido que a demanda não seria tão grande. Mas a gente que trabalha no departamento pessoal sabe que recálculo é diário. Quando não é da competência atual, é de competências lá atrás, para regularizar período, para poder fazer rescisão de trabalhador. Então, assim,
ficou bem complicado para o DP, porque as competências de novembro de 2021 para trás precisam ser transmitidas através do V2, que é o novo sistema, né? Até existe uma certa brincadeira que eu vou compartilhar com vocês, que para utilizar o sistema V2 é preciso ter ativo a tal da criptonita. É assim que eles estão chamando como é que eu vou dizer? O aplicativo que precisa utilizar junto com o V2 ali. Para que o V2 funcione, a tal da criptonita precisa estar ok. Aí existe uma brincadeira no DP com relação a isso. Se a criptonita acabou com o super-homem, imagina com os coitados dos trabalhadores do DP, né, gente? Então, a gente que lute. Mas, na regra, é isso. Quem for transmitir FGTS é a Cefip atual, é o Conectividade Social ICP, que você vinha utilizando antes. Quem for transmitir FGTS de competências retroativas de novembro de 2021 para trás, daí sim vai usar o V2, tá? A Caixa, a princípio, só vai receber as informações através desse novo sistema, tá? Então, o FGTS é processado dessa forma. Quando o empregador não paga o fundo de garantia? Bom, primeiro ponto. O empregador, pela lei, não pode deixar de pagar o fundo de garantia, pois é o que o próprio nome fala. O FGTS é uma garantia do trabalhador. Então, é obrigatório seu depósito mensal. Mas a gente sabe que em alguns momentos, algumas empresas podem passar por situações financeiras delicadas e abre-se o precedente aí de um parcelamento. Vou falar dos parcelamentos do período do Covid primeiro, que gerou bastante dúvida, gerou bastante confusão, e até hoje, na hora de o trabalhador sacar ou tirar o extrato, às vezes ainda gera um certo conflito de dados. O que acontece? Lá em 2020, quando o Covid estourou, abriu-se a possibilidade, através de uma medida provisória, de parcelar o FGTS em até 6 vezes, suspendendo o pagamento de 4 meses. Ou seja, a empresa deixava de pagar o FGTS de todo mundo durante 4 meses. Era uma opção, tá, gente? Não era uma obrigação. E depois parcelava esse saldo sem correção, olha só, sem correção, parcelava em 6 vezes, tá? Até aí tudo bem, mas da primeira competência gerou a maior confusão para gerar a guia. Algumas guias não estavam saindo no programa feito exclusivamente para o parcelamento do FGTS, do Covid. Então, algumas empresas acabaram emitindo a guia do parcelamento através do Conectividade Social ICP, né, a primeira parcela desse parcelamento lá de 2020, o que gerou dupla base de dados. O que é isso? Eu, Luana, sou de Braço do Norte, Santa Catarina. Os depósitos de FGTS da empresa que eu trabalhei, como ela também é de Santa Catarina, ficam no banco de dados da Caixa de Santa Catarina. Mas nessa confusão de sistema, de uma parte ser emitida no sistema do parcelamento e outra parte no Conectividade ICP, acabou que alguns trabalhadores geravam um saldo de FGTS na conta, por exemplo, de Santa Catarina, e o período do parcelamento na conta São Paulo, aconteceu Mato Grosso, entre outras. A gente viu reclamações de inúmeras contabilidades na época, de muitas empresas, não foi só aqui com a gente em Santa Catarina. De fato, os trabalhadores acabavam não duplicando os valores, mas tendo 2 bancos de dados de depósito de FGTS, dependendo da situação do parcelamento do FGTS da Covid, tá? Mas não deixava de receber, não deixava de ter direito, não deixava de sacar, num possível extrato saía todos os valores, né? Só precisava consultar 2 bancos de dados, tá? Então, lá em 2020, o período suspenso foi de 4 meses e foi parcelado em 6 vezes, tá? Em 2021, houve um novo parcelamento através de uma medida provisória, com base na situação também da Covid, né?
que levou à suspensão do FGTS de 4 meses, podendo ser parcelado por 4 meses posteriormente. Só que aí alguns empregadores se perderam, assim como em 2020. Suspendeu 4 meses, não corrigiu para pagar depois, ok. Mas quando tivesse que pagar, teria que pagar o mês atual mais o mês parcelado, né? Então, nem sempre valia a pena. Tanto que muitos clientes muitos empregadores acabavam nem fazendo. Porque faz-se a conta depois de pagar 2 FGTS no mesmo mês. Às vezes não vale a pena, né? Então, como havia essa suspensão, talvez valeria mais a pena girar um pouquinho com o valor e depositar um pouquinho em atraso sem correção do que acumular 2 pagamentos por mês lá na frente. Esses foram os 2 parcelamentos especiais que surgiram nos últimos 20 anos aí que eu trabalhei no departamento pessoal, tá? Fora isso, só existe o parcelamento de FGTS normal, que é assim, gente, mudou um pouquinho, tá? E é bem detalhado com base na situação da empresa. Então, se depois de eu explicar, vocês tiverem dúvida com relação à empresa que vocês trabalham, podem me mandar aí a pergunta com os dados da empresa que eu faço a consulta para vocês. Inicialmente, o parcelamento normal de FGTS era de até 60 vezes, parcela de no mínimo R$200. Atualmente, esse parcelamento vai de 85 a 120 parcelas, né? E o valor da parcela varia também de acordo com a situação da empresa. Não é situação financeira, é situação tributária, tá? Então, é muito bom ficar atento aí com relação a isso, se for fazer um parcelamento normal. Só que nós, do DP, corremos de parcelamento normal do FGTS, porque ele é um tanto quanto burocrático e o retorno dele é bastante moroso. Então, muitas vezes, acaba se desistindo do processo do fundo de garantia e pagando um mês atual e um mês atrasado para ganhar esse tempo aí de regularizar o FGTS atrasado de algumas empresas. Já aconteceu de empresas, quando eu trabalhava no departamento pessoal, solicitarem o parcelamento, iniciarem o pagamento de um atual e um atrasado, pagarem todo o retroativo atrasado e a resposta do pedido do parcelamento não ter sido emitida e homologada pela Caixa. Então, por aí vocês tiram, né? Nem todas as agências tratam da mesma forma, né? Mas, como se sabe, o processo é dentro de uma central da Caixa, que é única. Então, acaba que afunila tudo na mesma informação, tá? Existem outros bancos que usam o FGTS para abater de financiamento? Olha, existem, mas eu não saberia te dizer quais são. Eu sei que por um período o Banco do Brasil utilizou-se também da liberação do fundo de garantia, mas não é o mesmo caso que a Caixa, porque a Caixa, por exemplo, num caso de financiamento da Minha Casa Minha Vida, ele faz o subsídio do FGTS, que a gente fala, né? Ele automaticamente, se você assim habilitar, ele pega um percentual X para já meio que dar de entrada ali no teu imóvel, né? Aí eu não saberia explicar como que funciona nesses outros bancos, mas é importante que só habilitaria, até onde eu tenho conhecimento, os bancos que são do governo, tá? Então, já soube de um período aí que o Banco do Brasil fez um crédito imobiliário e utilizou, por exemplo, o FGTS, mas tem uma certa burocracia um pouco maior do que a Caixa, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gente, se por acaso eu passei a pergunta de alguém aqui, vocês podem me chamar, tá? Eu acho que eram essas. É porque eu fui me empolgando aqui e eu vi que tinha algumas perguntinhas e acabei não respondendo na hora. Mas enfim, eu acho que são essas. O que acontece, gente?
O FGTS é um imposto que está no projeto para ser incluído na DCTF Web, tá? O que é isso? É uma guia DARF que tem o intuito de unificar todos os impostos e serem emitidos lá dentro do sistema da Receita Federal. Mas hoje ainda não é. Então, o processo é esse mesmo. Não existe uma previsão, até porque a Caixa não pretende abrir mão dos depósitos de FGTS no banco deles. Então, é muito importante que vocês se atentem às atualizações do sistema, se atentem à atualização das tabelas. Atualmente, a Receita não se utiliza mais da declaração do FGTS para juntar os dados da Previdência Social, né? Ela usa direto lá do programinha dela, mas o FGTS é um imposto que gera muito passivo trabalhista. Então, fiquem atentos a isso lá no DP ou na própria empresa. Atrasem outras coisas que são parceláveis com mais tranquilidade, como a Previdência, por exemplo, se eu posso dar um conselho, porque o FGTS cria um problemão na hora de parcelar e um problemão na hora de uma reclamatória trabalhista. Então, mais vale você pagar o FGTS e o INSS retido, né, do que de fato atrasar esse imposto aí que realmente gera um passivo trabalhista bem delicado, tá? Gente, eu quero agradecer quem esteve na nossa live hoje, quem interagiu. Se, como eu falei, por acaso eu acabei não respondendo alguém, pode mandar lá no direct, pode me mandar de novo que eu respondo. Se tiver alguma dúvida em particular, pode me mandar, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês a compartilhar conhecimento, a compartilhar informação. O que tem de novidade a gente tenta trazer ali no feed. Eu tento sempre trazer conteúdos atualizados, que tenham relação com os dias do mês, que tenham relação com as novidades que saem no departamento pessoal, das legislações trabalhistas. Então, continuem nos acompanhando, continuem acompanhando nossos conteúdos, né? E mais uma vez, muito obrigada. Sejam sempre muito bem-vindos. Na próxima terça tem mais uma live. Se vocês tiverem sugestões de conteúdo, de assuntos para abordar, podem me chamar, podem mandar lá no direct, que eu vou estar respondendo todo mundo. E eu vou com base nas dúvidas de vocês, nos comentários de vocês e também nos directs, para abordar o próximo assunto da live. Então, conforme for acontecendo aí os próximos dias, eu vou anunciar. Mas a live é na terça-feira que vem, às 20 horas. Continuem ativando o lembrete, continuem acompanhando a página do Vira DP e compartilhando, tá bom? Muito obrigada e até a próxima terça-feira. Tchau!